Bom dia, graça e a paz da parte do Senhor, glória a Jesus. Graça e paz, que Deus venha estar abençoando a tua vida neste dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje é quinta-feira, graças a Deus por mais um dia, né? Mais um amanhecer, pela oportunidade da gente estar de pé, da gente estar bem, da gente estar respirando, pela oportunidade, Senhor, da gente estar na nossa casa, pela oportunidade de ter o alimento na nossa mesa, da gente poder andar, ver, ouvir, falar. É um privilégio, né? É motivo de agradecer a Deus. Amém? A gente quer deixar aqui em Marcos 14, a partir do verso 32. Amém? Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler a Bíblia comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Aqui, ó. Jesus no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Jesus falou para os discípulos. E tomou consigo, ele levou com ele, Pedro, Tiago e João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Palavra gloriosa da parte do Senhor, né, pessoal? Eu estava lendo essa passagem nessa manhã. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E pensando aqui, né? Quanta aflição, né? Quanta angústia, quanta dor Jesus passou, né? Ali, antes de ser crucificado por amor de mim e de você, né? Ele aqui, orando aqui, antes, pouquinho antes dele ser ali preso, dele ser chicoteado, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus e ele permaneceu ali calado, né? E aqui, pouco antes de ele passar por tudo isso, pouco antes da crucificação, Jesus ali fala, né? Vai ali orar, leva Pedro, Tiago e João com ele, vai ali orar, e ele fala aqui que a alma dele está profundamente triste até a morte. Ele estava ali angustiado, estava ali, né, sentindo uma angústia muito grande, uma aflição, né, uma tristeza muito grande, porque ele sabia que estava chegando o momento, estava chegando a hora dele, né, ser crucificado por amor de mim e de você. Jesus vai orar. E eu estava aqui pensando, às vezes, Jesus a todo momento estava em oração. Todo momento ele se distanciava um pouco dos discípulos, no monte, ele se distanciava um pouco e ia ali orar. Ele sempre estava orando. Jesus era constante em oração. É por isso que ele permaneceu até o fim, né? Porque Jesus se fez homem, Jesus foi homem. Ele sentiu tudo que eu e você sente, passou por tudo que eu e você passa, e passou por coisas maiores do que eu e você, né? Então, eu estava aqui pensando, às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, né? Seja qual for a situação, que todo mundo passa por situações, a gente muitas vezes quer deixar de orar, desiste de orar. A gente muitas vezes não é constante na oração porque está
triste, tá angustiado, tá amargurado, às vezes tá passando por uma perseguição, tá passando por uma perca, e a gente, às vezes a gente diz assim, tô sem ânimo, não vou orar hoje, né? Tô sem vontade, tô sem, né? E a gente não ora só quando a gente tem vontade, não é verdade? Oração é constância, oração é disciplina. Mesmo sem vontade, a gente tem que orar. Nem que seja 10 minutinhos, 15 minutinhos. Senhor, eis-me aqui. Mesmo que a gente não tenha palavras para expressar, né? O Espírito Santo, ele ora por mim e por você, né? Ele leva a Deus aquilo que a gente está querendo, muitas vezes, expressar e não consegue. Então, às vezes, mesmo que você não, assim, não tenha palavras para falar, mas se ajoelhe, diga assim, Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Eu estou sem ânimo, estou sem vontade, mas eis-me aqui. Isso, Deus, ele vai te entender, ele vai receber ali. Mesmo que você fique ali calado, ali em silêncio, Senhor, eis-me aqui, né? Então, assim, Jesus, nesse momento de maior aflição, ele foi o quê? Ele foi orar. E a gente, muitas vezes, quando está passando por uma situação difícil, de aperto, né, de dificuldade, a gente desiste de orar. E quanto mais a gente está na situação difícil, mais a gente tem que persistir em oração. A oração ela é uma arma infalível. Oração é depósito. A gente tem que orar, mesmo que a gente não receba a resposta naquele momento, mas uma hora Deus vai agir, uma hora a resposta vai vir, a vitória vai vir. Aquilo que a gente está passando vai acabar. O deserto não é para sempre. O deserto não é para sempre. É ensinamento para mim e para você. Tudo que a gente passa aqui é aprendizado da parte do Senhor. Então a gente tem que se manter constante em oração, mesmo sem desejo. Quem é que diz assim, eita, eu tô com desejo de orar hoje? Mas a gente ora porque a gente sabe que é necessário, é vital, a gente tem que orar. A oração é o nosso combustível, né? Quem aí tem carro ou tem moto não precisa, né? Colocar combustível, abastecer o seu carro, colocar gasolina. Você não passa meses, anos sem abastecer o seu automóvel. Você tem que abastecer. Então, a gente é necessitado de estar em comunhão. Deus, ele é um Deus de relacionamento. A gente tem que estar em constante comunhão com o nosso Deus. A gente tem que conversar com o nosso Pai. A gente tem que ter um relacionamento constante, uma busca diária. Porque é dele que vem a nossa força. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente na angústia. Como é que a gente vai estar alicerçado na rocha quando vier a tempestade se a gente não for constante na busca? Se a gente não tiver um relacionamento, se a gente não tiver intimidade, né? É que nem o celular, a gente não precisa carregar o celular. Eu todo dia carrego meu celular. Todos os dias eu carrego meu celular. Então a mesma coisa eu e você. A gente tem que estar carregando a nossa energia em Deus. A gente precisa estar se reabastecendo todos os dias dessa fonte, dessa água viva que é o Senhor. Ele é a fonte das águas vivas. A gente precisa beber dessa água todos os dias. Precisa ser constante, como Jesus foi, em oração. Jesus era disciplinado, Jesus era constante. Jesus não via ali se estava passando por perseguição, por dor, por angústia, ele corria para orar. Ele sabia que precisava orar. Precisava manter esse relacionamento com o Pai. Então, seja o que for que você está passando, nessa manhã o conselho é, vá orar. Porque eu vou te dizer uma coisa, às vezes você pode estar passando a situação que for, mas se você tiver um relacionamento, se você estiver orando, se você estiver buscando ao Senhor no seu quarto, no seu secreto, não se busca a Deus só na igreja não, pessoal. É no seu quarto, é no seu secreto. Você vai ter paz nessa dificuldade, nessa peleja que você está passando. Você vai sentir uma paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Você vai sentir essa paz. Mas se você não tiver um relacionamento, você vai passar pela dificuldade, aflito, angustiado. Claro, né? A aflição vem, mas Deus, ele
ameniza, a gente sabe que Ele está com a gente sabe que uma hora Ele vai agir na minha e na tua vida. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos seguir o exemplo de Jesus, que era constante na oração. Ele fala aqui, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa fortalecer o nosso espírito, a gente precisa estar fortalecendo. Porque vence, eu sempre costumo dizer, né? Vence o que a gente alimenta mais. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, né, ninguém está livre, né? Ninguém está livre de cair, né? De muitas vezes passar por uma dificuldade. A palavra diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Mas se a gente está em constante oração, em constante busca, Deus, Ele livra a mim e a você, Ele nos alerta, ele revela antes que aconteça, mas se a gente tiver desapercebido, fica difícil. Amém? Que Deus venha estar abençoando a tua vida. Em nome de Jesus neste dia, um bom dia para você.